unção, nós declaramos que nós temos a bênção de Abraão, não é isso, pastor? Amém. Todas as promessas dele é para nós. E eu digo mais, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pronto? Pronto, está contigo a palavra. Pessoal, vocês que estão aqui na live e vocês que estão assistindo pelo YouTube, vou dar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta. Peguem papel e peguem caneta. Eu vou compartilhar princípios preciosos que vão te orientar e te colocar num trilho de prosperidade. Esses princípios, se você anotá-los, se você não anotá-los, você vai esquecer. Mas se você anotá-los, depois você vai refletir sobre eles e vai tentar encaixá-los na sua vida cotidiana. Isso vai abrir caminhos de prosperidade na sua vida, eu tenho certeza, porque são princípios da palavra de Deus. Amém? E Amém. quando eu estou falando, vai pegando seu papel e sua caneta. Pega papel e caneta. Deixa aí de ladinho. Se você não tiver uma superfície, pega um caderno de capa dura, um livro de capa dura, põe o papel em cima para facilitar a sua anotação. Anote, eu vou ministrar, eu vou compartilhar 12 princípios de prosperidade que vai transformar a sua vida. Vai transformar o seu jeito de viver a palavra de Deus. Serão muito, muito, muito preciosos. Pronto? Já pegaram? Já estão com papel? Já estão com caneta? Olha, se de repente você não se importar em não abrir Bíblia, não precisa abrir Bíblia. Anote os versículos. Eu vou falando os versículos e vou lendo aqui os versículos. E você anote. Depois, quando você fizer a revisão da anotação dos princípios e das referências bíblicas, você vai lembrar dessa ministração. Entendeu? Então, anote. Isso vai ser um material precioso para você. Acredite no que eu estou falando. Olha, hoje é terça-feira, culto da vitória. E o Senhor tem uma vitória na sua vida. Deus, Ele quer que todos nós prosperemos. Deus quer que todos nós tenhamos sucesso. Porque Deus quer ver Ele sendo glorificado na vida de cada um de todos nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos sucesso para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Amém, pessoal? Então, amém. Vamos lá? Vamos lá? Pronto. Papel, caneta preparado e já começa anotando o primeiro versículo. Josué 1:5 e Josué 1:8. Josué 1:5 e Josué 1:8. E fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. É Deus falando com Josué. Deus encorajando Josué. Se Deus falou, eu trouxe Moisés até aqui, eu vou te levar muito mais além. E eu creio que essa palavra é promessa para mim e para você. Deus, Ele quer fazer muito mais em nós do que fez com o próprio Jesus. É a vontade de Deus. E Josué 1:8 continua e fala assim: não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Ou seja, se você estudar a Bíblia, se você tomar o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na Bíblia, Deus prosperará os seus caminhos. E tudo que você fizer será bem-sucedido. Certamente será bem-sucedido. Agora, esse é o grande segredo. Aprender a Bíblia e fazer tudo quanto está escrito nela. Mas tem alguns pormenores que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Esses pormenores vão fazer a diferença na orientação para você aprender a Bíblia, para você buscar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus.
do modo de Deus, assim você agradará a Deus. Eu quero começar dizendo que prosperar não se refere a dinheiro e nem a coisas materiais. Prosperar, o prosperar de Deus, se refere a uma prosperidade integral, transcende o material. A prosperidade integral de Deus envolve coisas materiais, envolve sentimentos, envolve espiritual, envolve uma série de coisas que é a totalidade de Deus para nossas vidas. Então, transcende o material. Todo momento, sobre tudo que fazemos ou deixamos de fazer, ou estamos glorificando a Deus, ou estamos entristecendo a Deus com as nossas ações. Por exemplo, a indiferença. Quando você está indiferente com Deus, a indiferença parece que você não está fazendo nada, você está deixando de fazer. Mas não, você está fazendo, você está desprezando a existência e a realidade de Deus. A indiferença, ela é algo ela é algo ativo. Quando você está indiferente com Deus, você está ativamente desprezando a presença real de Deus, porque Ele é real e Ele está aqui. Entretanto, Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, eu dei um exemplo da indiferença, porque muita gente acha que estar indiferente, não estou fazendo nada, não estou fazendo mal nenhum para Deus. E está. A indiferença é um mal. Se nossas ações são boas, ótimo, estamos guardando frutos pelas consequências das boas ações. Mas se são ações más, a Bíblia diz que toda árvore que não der bons frutos, ela será cortada. Eu não quero ser árvore cortada. Eu não quero ser árvore podada por não produzir bons frutos. Isso não é coisa boa. Nós temos que nos preocupar em produzir bons frutos. Todo ser humano, ele foi criado por Deus para glorificar o nome dele, dando frutos para a afronta de Satanás. Se a gente não consegue compreender essa questão de que nós fomos feitos para a glória de Deus, então nós estamos mais ligados no secular do que no espiritual ou no eterno. Gente, Deus de fato, Ele nos fez para o louvor da glória dele. Olha só, Deus fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez declarando a palavra de poder, e tudo se fez. Mas uma coisa, uma exceção aconteceu. O homem, ele fez, a única coisa que Deus fez com as próprias mãos foi o homem. Por isso que nós somos chamados obras-primas das mãos de Deus. Glória a Deus. Deus criou todas as coisas, mas Deus não se relaciona com essas coisas. O único ser que Deus se relaciona é o homem. Glória a O Deus. único Deus, a única coisa da criação que Deus visita e que Deus opera é o homem. Deus, ele não passeia com cachorro, ele não passeia com animal ou com vegetal, ou seja, com o que for. Deus, ele passeava todo final de tarde com Adão, para ter relacionamento com Adão. Então, nós somos obras-primas das mãos do Senhor, das mãos do Senhor. Então, nós somos especiais. Por que nós somos especiais? Porque nós somos o rei da cocada preta? Claro que não. Nós somos especiais porque nós somos feitos com um propósito. Glória a Deus. Da nossa criação, nós temos sido criados. É para o louvor da glória de Deus e para a afronta de Satanás. Por isso que Satanás nos odeia. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Devemos mudar nosso posicionamento e começar a pensar e declarar:
Eu quero glorificar a Deus com minhas ações. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero viver a Bíblia. Eu quero ajudar o necessitado. Eu quero ser humilde. Eu quero ser sincero e não falso. Aleluia. Eu quero ser santo, Glória a como Deus. santo é o nosso Deus. Eu quero ter a presença do Espírito Santo. E nós temos que começar a declarar e clamar isso ao Senhor para que, de fato, a gente seja isso. Nós só seremos isso quando nós começarmos a clamar isso a Deus e pedir a ajuda de Deus. Então, esses são os pequenos segredos que vai nos levar e nos colocar num trilho de prosperidade. Devemos agradar e agradecer a Deus pelo hoje. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você plantar para colher no futuro. Se hoje você está colhendo, é porque você plantou no passado. Agora, se você quer colher algo bom no futuro, a hora de plantar é agora. Esta é uma chave poderosa. A hora de plantar é agora, não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A hora de plantar é agora. A chave do sucesso eu vou compartilhar aqui. Deus ordenou Josué para o sucesso. Josué 1, de 7 a 9, fala assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí no versículo 9, ele diz assim algo que é muito importante e precioso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Porque onde quer que andares, por onde quer que andares, eu vou dizer uma coisa para você. Essa ordenança de Deus não é fácil. Ler a palavra todo dia não é fácil. Estudar a palavra todo dia não é fácil. Colocar a palavra no coração e falar da palavra todo o tempo. Ou seja, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Fazer isso não é fácil. E precisa ter coragem. Por que precisa ter coragem? Precisa ter coragem porque para isso acontecer tem que ter renúncia. Para eu ministrar uma palavra aqui, para o pastor Leonardo ministrar uma palavra aqui, tem que ter coragem, porque a gente tem que estudar, a gente tem que preparar. Depois de estudar e preparar, a gente tem que construir a administração. Depois que constrói a administração, tem que estudar a administração. Cara, e isso dá trabalho. Agora, para encarar isso, tem que ser corajoso. Ou seja, não é, esse é um exemplo que eu dei, mas para você ser próspero, tem que ter coragem. Mas o Senhor, Ele te deu uma promessa. É uma promessa do Senhor. Confie nele. Agora, sendo corajoso, o que vai te acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Josué. Ele conquistou 31 reinos. Josué conquistou 31 reinos, sendo corajoso, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo as orientações que o Senhor deu a ele. Ipsilitris, ele cumpriu exatamente o que Deus mandou e ele foi obediente, ele foi atencioso com a palavra. Por isso que ele encontrou o sucesso. Essa é a chave. O Senhor deu a ele uma série de conselhos. O Senhor falou para ele: fale sempre o que está escrito no livro da lei. Encha o seu coração da palavra, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, fale sempre o que está escrito na Bíblia. Ele falou para Josué: estude esse livro todo o tempo e se esforce para viver tudo quanto nele está escrito. Se esforce para você fazer tudo quanto nele está escrito. E o Josué foi fiel. Josué foi fiel. O resultado da fidelidade de Josué foi conquistar 31 reinos. Isso não é pouco, não.
Isso é muita coisa. Deuteronômio 11, 18 a 21. Deuteronômio 11, 18 a 21 fala assim, olha que palavra bonita isso aqui. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos teus filhos na terra. Gente, a ordem do Senhor é que a palavra de Deus, ela é a vida, que vai gerar vida, não só na sua vida, mas na sua casa. Você e seus filhos, a sua esposa, prosperarão e terão vida, e vida em abundância, cumprindo aquilo que Jesus veio fazer aqui em nossas vidas. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em terceiro lugar, Deus chega para Josué e fala, se fizer tudo isso, lhe correrá bem, tudo quanto você fizer. Tudo quanto você fizer, você terá sucesso. A obediência à palavra de Deus é ainda a chave do sucesso, porque nos sintoniza com a harmonia do céu. Fomos criados para viver essa harmonia e nós a perdemos por causa do pecado. Daí, a santificação nos religa. E Jesus, nessa nossa santificação, ele se torna esta religação. Nós precisamos religar a nossa vida com a vida de Deus, que foi desligada por causa do pecado. E a santificação é que vai acontecer isso. Como que acontece a santificação em nossa vida? Só existe um santo. Só existe um santo. Quem é santo? Só Deus. Somente Deus é santo. Todos nós somos pecadores. Mas é possível nós sermos santos? Sim. Se Deus estiver aqui dentro de mim, se o Espírito Santo estiver aqui dentro de mim, aleluia, a santidade dele é glória a minha Deus, santidade. Glória a Deus. Sem a presença dele, não há santidade. Aleluia. Então, como que eu vou colocar o Espírito Santo dentro de mim? A palavra. Se a palavra estiver dentro de mim, o Espírito Santo estará dentro de mim. Se a palavra não estiver dentro de mim, o Espírito Santo não terá. Creiam nisso. A palavra é a chave. A palavra é a chave. Por isso que Deus orientou a Josué desta forma. Precisamos aprender o caminho da santificação. E não há outra forma senão pela Bíblia. E o que é a Bíblia? Antigo e Novo Testamento. A lei, ela não é dada como um meio de salvação. Ela foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Ela não foi destinada para quem não tinha conhecimento nenhum. A lei, a Torá, ela significa ensino. Torá significa ensino. A lei é um ensino para nos ligar de novo com Deus. Para nos ligar de novo, uma vez que nós fomos desligados no nosso passado. A lei, na sua estrutura, ela se divide em 3 características. Muita gente fala, o Antigo Testamento não vale nada, porque hoje nós vivemos no tempo da graça. Vejam, não é bem assim. Tem coisas na Bíblia que não servem para nós. Isso é fato. Isso se fundamenta nessas 3 características que a Bíblia, que o Antigo Testamento, que é a lei, se forma. A lei é formada por lei civil, que é tanto a vida jurídica e social de Israel, como nação. Ela também tem uma outra característica, a segunda, que é a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual de adoração ao Senhor por Israel. Lá, nessa lei cerimonial, fala dos sacrifícios de animais. Deus quer que nós o adoremos sacrificando animais hoje? Não. Isso trata de um ritual de adoração daquele tempo do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Hoje é outra época. Mas tem um aspecto da lei que esse aspecto da lei está de Gênesis a Malaquias. Assim como de Gênesis a Apocalipse, que é a lei moral.
A lei moral, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. A lei moral é que nos ensina a vontade de Deus, é que nos coloca num trilho do caminho do Senhor. São as regras determinadas por Deus para um viver santo. Lá em Êxodo 20, de 1 a 17, mostra lá esse padrão moral. Êxodo 20, de 1 a 17, mostra o padrão moral de Deus. E assim em todos os livros dos profetas, dos reis, os livros dos juízes, todos mostram padrões morais, que fala de idolatria, etc, etc. Eu não quero entrar no aspecto, na questão de falar da Bíblia, mas eu quero só dar uma pincelada em algumas coisas que eu acho que é importante. O Antigo Testamento, ele fala muito sobre a obediência. A obediência deveria fundamentar-se na misericórdia redentora de Deus, na libertação do povo. A lei revela a vontade de Deus quanto à conquista do povo. Olha, a lei, ela não foi dada como um meio de salvação. Foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Pela lei, Deus ensinou como andar em retidão. Os israelitas deveriam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de preservarem na fé e cultuarem por fé. Esse que foi o grande erro dos israelitas. Israel fracassou exatamente nesse ponto. Não fazia pela fé e nem por amor. Lá assevera isso em Romanos 9, 32. Nós temos uma grande sorte, ou nós temos uma grande graça, porque nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a nos relacionar com Deus da forma como os israelitas não se relacionaram com Deus, pela graça, obedecendo a lei mediante a graça de Deus. E perseverando na fé e cultuando a Deus pela fé. Esse foi o erro deles. E nós temos a graça de ter o Espírito Santo hoje para nos ajudar a fazer da forma como Deus queria que aqueles nossos antepassados fizessem. Salvação no Antigo Testamento jamais teve por base a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. Nunca. Desde Gênesis, a salvação é pela graça mediante a fé, como está lá em Efésios 2. É pela graça mediante a fé desde Gênesis. Isso não é coisa nova no Novo Testamento, não. Jesus tão somente renovou o mandamento, que já existia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a lei é o conserto. A lei é o conserto desde Gênesis. O conserto no Antigo Testamento não eram perfeitos e nem permanentes, assim como não é hoje. Então, praticamente nada mudou. O ensino do Antigo Testamento é precioso e preciosíssimo. Nós, evangélicos, não vivemos mais sobre o poder da lei, vivemos a graça de Deus. No entanto, a lei é que nos revela o pecado. A lei é que mostra o pecado ao pecador e o que ele tem feito de errado. Então, a lei ela é fundamental para nós. Nós temos que estudar a lei, nós temos que aprender a lei. A ênfase da lei se justifica pelo fato de que a maioria das pessoas está indo para o inferno achando que está indo para o céu. Muita gente está enganada. Por isso que se diz popularmente, o inferno está cheio de boas intenções. Tem um monte de gente achando que é gente boa, que está indo para o céu, aí morre e vai para o inferno. Aí nós vamos ficar sabendo isso quando a gente chegar lá na glória, porque tudo será revelado. Romanos 5:20 fala assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. John Wesley diz que para o evangelho ser eficaz e ter efetividade, deve ser pregado 90% lei e 10% graça. Porque a lei é para o orgulhoso e a graça é para os humildes. Ou seja, quem precisa ser pregado o evangelho? O orgulhoso.
O orgulhoso precisa ser pregado o evangelho, para que ele, quando a palavra de Deus entrar no coração, aí ele tenha humildade. Porque a palavra de Deus é que aplaca o orgulho. A palavra de Deus é que transforma o orgulho em humildade. Porque o orgulho é a raiz de todo pecado. E a humildade é a raiz de toda virtude. Ou seja, quando o orgulho sai, o pecado também sai junto. E o que tira o orgulho? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que tira o orgulho de dentro de nós. Vimos que se fizermos tudo quanto está escrito na lei, seremos bem-sucedidos em tudo que nós intentarmos, não é verdade? A gente está vendo isso desde o princípio. Então, agora sim, papel e caneta na mão. Todos preparados? Papel, caneta na mão. Todo mundo, papel, caneta na mão? Vamos lá. 12 princípios para uma prosperidade integral. Quem quer prosperidade integral? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Aí, ó, todo mundo levantou a mão, pastor Ronaldo. Eu vi, não ficou nenhum sem levantar a mão. Eu também quero prosperidade integral. Primeiro princípio, ó, são 12 princípios. Eu vou ministrar, de fato, 2 princípios. Os outros eu vou só citar, tá bom? Vou ministrar só 2. Primeiro princípio, buscar a prosperidade do ser e não a do ter. Prosperidade do ser e não do ter. Quando Deus conversa com Satanás sobre Jó, o que Deus ressalta não era o ter de Jó, mas sim o ser de Jó. O livro começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, reto, temente a Deus. E desviava do mal. Isso eram as coisas que ele era, e não as coisas que ele tinha. Então, ele ressalta o que Jó era. Aí, isso no capítulo 1 e o 2. E lá no no versículo 1 e o 2. No versículo 3 do primeiro capítulo, aí sim, Deus diz o quanto ele tinha. Deus diz que ele era muito rico, ricaço. E Deus fala as coisas que ele tinha. Tantas cabeças de gado, cabelo e não sei o quê, um monte de coisa. O cara era rico. É pecado ser rico? Claro que não. Não é pecado ser rico. Isso faz parte das promessas de Deus, da prosperidade de Deus, a qual não se resume no ter, transcende o ter. Amém? Então, que fique bem claro. Deus deseja que sejamos, antes de tudo, o ser e não o ter. A prosperidade de Deus começa com a prosperidade do ser e se realiza de forma integral. Quando nós somos, aí as coisas acontecem, as portas se abrem, as tendas se alargam. O ser é que agrada a Deus. Que ser é esse? Isso ficou muito claro quando Jesus ensinou no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5. Jesus, ele começa o Sermão da Montanha se referindo ao bem-aventurado. E ele fala: bem-aventurados são os que são. Bem-aventurados são os que são humildes, mansos, pacificadores, misericordiosos e limpos. Olha o que Jesus fala. Isso é uma chave, gente. São os que são. Ele ministra sobre aqueles que são bem-aventurados. Ser bem-aventurado é ser próspero. Ser bem-aventurado é ser feliz. Quando a pessoa está feliz, está faltando alguma coisa para ele? Quem está feliz não falta nada. Ele está realizado. Ele está feliz. Então, feliz e realizado são os humildes. São os que são mansos. Os que são pacificadores. Os que são misericordiosos e os que são limpos. Jesus está ensinando como ser Deus. Como ter sucesso. Está ensinando como ser próspero. Está ensinando como ser feliz. Eu quero ser feliz. Então eu vou ficar atento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Devemos desejar a prosperidade, porém, tendo sempre ambições superiores. Olha só isso aqui. Ambicionar humildade, ambicionar mansidão, ambicionar ser pacificadores e ambicionar ser limpos. Nós temos que ambicionar ter o coração de Jesus.
Colossenses 3, de 1 a 3, fala: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que conselho maravilhoso. Olha que conselho, que segredo de prosperidade. Porque Deus está falando que se nós pensarmos nas coisas que são lá do alto, nós estamos construindo dentro de nós o eterno. E nada vai acabar. Porque tudo isso, tudo que é lá do alto é eterno. Isso é muito importante. A prova material somente será a bênção marcada pelas características de 1 Timóteo 6, 9 e 10. Lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, dá um conselho muito legal. Lá fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, afogam os homens na ruína e perdição. Alguns, nessa cobiça, se desviam da fé a si mesmo, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Então, o que diz essa palavra? Diz que o segredo é o seguinte: possuir e não ser possuído por aquilo que você possui. Glória a Deus. Esse é o segredo: possuir e não ser possuído por aquilo que você possui. Ou seja, a prosperidade do ser, ou não a prosperidade do ter. O que tem valor é a prosperidade do ser, porque essa gera consequências abençoadas. O ter, às vezes, nos leva a maldições, a esse conselho que no livro de Timóteo está escrito, que nos leva a concupiscências insensatas e tentações, ciladas e muitas concupiscências. Afoga os homens em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é verdade? Então tá, esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio: ser e viver como um cidadão do céu. Ser e viver como um cidadão do céu. Uau. Eu quero começar isso dizendo para você o seguinte: lá no céu não entra quem não for cidadão do céu. Lá só entra cidadão do céu. Quando você estiver aqui na terra, ainda está aqui na terra, quando você for para o céu, você tem que se tornar cidadão do céu na hora que você estiver entrando, ou quando você ainda está aqui? Porque depois que você morrer, não vai ter tempo mais, não. Não vai ter tempo. Você tem que se tornar um cidadão do céu aqui, nessa vida. Aí, quando você morrer, você morre como um cidadão do céu. Aí você consegue ir. Mas se você tentar ser cidadão do céu depois que morrer, babau. A nossa chance de se tornar é enquanto nós temos vida aqui nessa terra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Ser e viver um cidadão do céu é para já, é urgente, é agora. Abram os olhos para isso. Não somos deste mundo. A minha pátria é do céu. E a sua? É do céu? A sua pátria é do céu? Salmo 127, 1 e 2 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dará enquanto dorme. Ele dará enquanto dorme. Quem é ele? Deus. E ele dará a quem enquanto dorme? Os seus amados. Quem são os seus amados? O cidadão do céu. O cidadão do céu que mora nessa terra são os amados do Senhor. Então, ele cuida. Olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha, ele vai guardar a cidade de quem? E ele vai guardar a casa de quem? Dos seus amados. Ou seja, aleluia, do cidadão do céu. Então, esse é um segredo de prosperidade. Você quer prosperidade? Você tem que ser um cidadão do céu. O cidadão do céu, caiam mil ao meu lado e as minhas à minha direita, eu não serei atingido. É o cidadão do céu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem é esse que está passando no vale da sombra da morte? O cidadão do céu.
Nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo. E quem Glória cuida a Deus. deste mundo para nós não Aleluia. é deste mundo. Quem cuida deste mundo para nós não é deste mundo. Quem é que acampa os teus anjos a nosso respeito? É quem não é deste mundo. E esses anjos são deste mundo? Também não. O favor dos anjos é algo que não é deste mundo. Quem tem o favor dos anjos? Somente o cidadão do céu. É verdade ou não é? O que eu estou falando, é verdade ou não é? É verdade. Pense nisso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa ter discernimento e conhecimento dessas coisas. Nós temos que viver a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Provérbios 10, 22 fala: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Se a nossa riqueza foi Deus que colocou, não teremos tristeza, não teremos desgosto. Certamente não teremos. O que nos enriquece são as bênçãos do Senhor, não as nossas obras. Um cidadão do céu não mendiga o pão. Existe um modelo de crente estabelecido por Deus? Pensa aí um pouquinho. Existe um modelo de crente? Existe um modelo de crente estabelecido por Deus? Existe. Sabe que modelo é esse? O obediente. O obediente é um modelo estabelecido Aleluia. por Deus. Glória a Deus. Amém? Deuteronômio 28, de 1 a 14, fala: as bênçãos do Senhor decorrentes da obediência. Deuteronômio 28, 12 fala: emprestará a muitos, porém tu não tomarás emprestado. O versículo 13 fala assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Olha que tremendo essas coisas. Só que esse capítulo, ele começa no versículo 2 dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenados, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Você nem precisa correr atrás de bênção. Você nem precisa reivindicar bênção. Você nem precisa clamar por bênção. As bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Basta você guardar no seu coração todos os mandamentos do Senhor e cumprir todas as ordenanças de Deus. Aí as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Eclesiastes 2:26 fala assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha só, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Gente, vamos lá. Vou agora dar uma disparada, porque o tempo está acabando, o tempo está indo e o tempo ruge. Continua com a caneta e o papel. Eu vou falando aqui os princípios, você vai escrevendo, e os versículos você vai colocando só a referência, para depois você dar uma conferida na Bíblia, tá bom? Olha, terceiro princípio: andar por fé. Hebreus 11:6. Andar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. O que é crer que ele existe? É conhecer a sua palavra. É necessário conhecer a palavra de Deus para você ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir da pregação. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Ter fé é crer. Romanos 12 fala assim: regozijai-vos na graça ou na esperança, sede paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Ter fé tem que ter conhecimento bíblico, tem que ter leitura bíblica, tem que ter oração e ser perseverante. Não ser coração, não ser de ânimo dobre. Ah, hoje eu leio, aí daqui a 5 dias é que eu vou ler de novo. Não, seja constante e perseverante. Ore todo dia, busque a Deus todo dia, confesse a Jesus todo dia glorifique o nome do Senhor, agradeça o Senhor todos os dias pela sua vida, pela sua saúde, pela sua paz. Fé só se manifesta quando Deus libera uma palavra. Viver pela fé buscando de Deus uma palavra. Onde que a gente busca de Deus uma palavra? Como que Deus fala conosco? Através da Bíblia. Quarto princípio: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, acima de todos. João 14:15 fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente está guardando os mandamentos do Senhor, nós estamos amando ao Senhor. Quando nós estamos fazendo uma devocional todos os dias antes de sair de casa, estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus antes do seu trabalho,
Ame a Deus antes da sua família. Ame a Deus antes dos seus filhos. Ame a Deus antes da sua esposa, do seu esposo. Ame a Deus antes da comida, antes da bebida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Quinto princípio, o cidadão do céu aguarda a materialização das promessas. De braço cruzado? Não, 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 não. Aguarda a materialização das promessas, semeando para colher. A semeadura, ela é muito importante. Como que você vai ser doutor? Estudando bem para terminar o 2º grau, estudando bem para entrar na faculdade, estudando bem para terminar a faculdade, estudando bem para passar no concurso do hospital e ser médico. Aí, quando você for médico, aí você vai colher. Viu? Semear, você tem que semear, 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 semear. Cuidar da plantação, cuidar para não ter praga, cuidar para não ter adversidade. Vamos lá, Salmo 126, 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Senhor restaura a nossa sorte. 6º princípio. O tempo está acabando, tá, pastor Ronaldo? 5 minutinhos para acabar. Tá, então eu vou só falar os princípios e vocês anotam aí. Ó, o cidadão do céu estabelece alvos e metas a serem alcançados. 7º princípio. O cidadão do céu medita e lê na Bíblia diariamente. Diariamente. Todo dia lê a Bíblia. Mateus 6,33 fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 8º princípio: o cidadão do céu serve ao Senhor. O cidadão do céu serve ao Senhor. Mateus 3,16-18 fala: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão, aí olha só o que Deus fala, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho e que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Certamente o Senhor observa a diferença entre o que serve e o que não serve. Olha, esse princípio, servir ao Senhor, servir na casa do Senhor, servir ao Senhor com seus bens, servir ao Senhor com seu trabalho, certamente isso agrada a Deus e chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus. 9º princípio, o cidadão do céu reivindica as promessas e declara a palavra de Deus, confessando-a. Confessar a palavra de Deus só é possível se você conhecê-la. Como que você vai confessar a palavra de Deus se você não a conhece? Então, tem que conhecer. O Abacuque, ele falou assim no capítulo 2, versículo 1. Por-me-eis na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, colocar na torre de vigília. Isso é muito importante. 10º princípio, o cidadão do céu é um sonhador. Sonhar conquista. Sonhar determina futuro. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como, mas nós sabemos que é pela unção de Deus. Quando nós sonhamos, aí a gente coloca diante de Deus esses sonhos e clama ao Senhor, a unção dele opera em nosso favor. 11º princípio, o cidadão do céu sempre faz um levantamento de si acerca do pecado e vigia a boca. Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto. E Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Olha, quando nós nós nos santificarmos, aí sim, maravilhas acontecerão. O cidadão do céu está sempre sujeito às autoridades. Romanos 13, 1-7, fala da obediência às autoridades. Submeter a autoridade é princípio de prosperidade. Pastor Ronaldo, falta 1 minuto e eu passo a bola para você fazer a oração
E hoje foi apertado, mas eu sei que foi bênção. Obrigado Amém. pela atenção de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós apresentamos esta palavra que foi ministrada, que ela possa permanecer nos corações, aqueles que vão assistir aqui nesta live, aqueles que vão assistir novamente, para que esses princípios possam penetrar nos corações. Pai, abençoe em nome de Jesus. A semente da prosperidade integral foi lançada nos corações. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos os irmãos. Na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso grupo familiar. Eu convido a todos. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe os irmãos. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.